Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, né? Emoção negativa igual a doença. Eu li agora uma postagem do Dr. Eduardo Magalhães, que é um médico, né, que é o nutrólogo que me acompanha, por sinal muito bom, né? Se você acompanhar ele, pode procurar aí no Instagram, Dr. Eduardo Magalhães, seguir ele, que ele é muito bom. E ele falou um dado estarrecedor, que 80% das pessoas não têm consciência, acho que é no Brasil isso, não têm consciência de que o alimento que elas ingerem influencia na saúde delas. Então, olha só, né, a falta de consciência que as pessoas têm. Elas não sabem que o alimento que elas ingerem tem um impacto na saúde delas. E pode parecer estranho para quem já tem essa consciência, né, mas eu lembro que até uns anos atrás eu não dava tanta importância para isso também, não há tanto tempo atrás. Né, eu acreditava que a alimentação era uma coisa importante, mas eu não tinha a dimensão do quanto aquilo impactava na saúde, eu não tinha essa profundidade. De uns anos para cá eu vim me aprofundando nisso e vim compreendendo cada vez mais. Mas olha só, se 80% das pessoas não sabem que a alimentação impacta a saúde física, eu acredito que tem um número ainda muito menor, né, talvez 1 ou 2% das pessoas que têm consciência de que as emoções negativas afetam a nossa saúde. Se a alimentação, que é uma coisa física, mais fácil de entender a ligação entre a alimentação e a saúde, as pessoas não acham que tem impacto, imagina a quantidade de pessoas que verdadeiramente têm consciência e que emoções negativas geram doenças físicas. Aí talvez 2% da população, 1% da população. Então, quando você carrega emoções negativas do passado, coisas que você vem acumulando, e todos nós acumulamos, né, sentimentos de rejeição, de mágoa, de frustração, coisas que a gente vem carregando desde o útero materno, experiências que a gente vive na infância, as emoções que não são devidamente processadas e liberadas, elas em algum momento vão se transformar ou vão contribuir, né, somando com outras emoções, para gerar doenças físicas no nosso corpo. E não começa direto gerando uma doença física, começa a gerar pequenos desequilíbrios, tensões no corpo. E aí vai, de repente, interferindo em alguma taxa, em algum hormônio, em alguma glândula que você tem, e as taxas vão ficando cada vez piores, até que aqueles sintomas vão evoluindo cada vez mais e aquilo se torna um diagnóstico de uma doença. Mas não começa já como uma doença, a coisa é progressiva, ela vai se somando. Hoje já se tem a clareza também de que o estresse contribui para a doença. Então, a pessoa que tem aquela rotina, trabalhar muito, se preocupar demais, muita carga, muita responsabilidade, muita preocupação, então já existe uma consciência de que isso, né, isso aí interfere, a pessoa tem que relaxar, tem que procurar tirar férias, tem que descansar no final de semana. Já se tem uma relativa consciência de que isso interfere na nossa saúde, né? O estresse interfere na saúde. Mas não é só o estresse que interfere na saúde, não é só o estresse do dia a dia, as preocupações do dia a dia que interferem na saúde, é toda a carga que você guarda do seu histórico emocional. E talvez essa carga do histórico emocional seja ainda mais impactante do que o estresse do dia a dia. Porque até mesmo o fato de você carregar essa carga do seu passado leva você a reagir de forma estressante às situações do dia a dia, porque você já vem com o peso que você carrega, e esse peso faz com que você não consiga lidar bem com situações cotidianas que existem, que vão acontecer, com desafios, com problemas de relacionamento, com questões de trabalho, enfim, várias situações. Então, tudo que você acumula do seu passado, somado ao estresse do dia a dia, mais dia menos dia vira doença na sua vida. Pode virar doença grave, pode virar uma doença um pouco menos séria, pode virar tensão no seu corpo, mas de alguma forma ou de outra aquilo vai somatizar no seu corpo. Então, por isso que a prática da técnica da EFT, ela ajuda a curar doenças físicas, porque a gente vai liberando as emoções do passado, e eu ouço relatos de vários alunos meus que participam, né, dos programas onde eu ensino a técnica da EFT, que embora elas não tenham feito a técnica pensando em se curar de uma doença, elas começam a ver
alergias começam a melhorar, enxaqueca começa a melhorar, quadros de depressão, né, que a depressão basicamente é causada por excesso de emoção gravada na nossa mente, no nosso inconsciente. E doenças também graves, né, doenças ditas incuráveis, como psoríase, que é uma doença que se manifesta na pele, e já ouvi vários relatos de alunos que simplesmente nunca mais tiveram uma crise de psoríase. E essa consciência ainda na medicina, né, ela tá aumentando, né, mas ainda não é tão intensa, tão profunda, né? A gente tá vendo uma crescente, né, na conscientização da questão da alimentação. Eu acho que a da alimentação tá mais rápida, né? Ela vem em primeiro lugar, até porque, como é uma coisa física, a gente tem uma maior facilidade de entender que aquilo gera doença física, mas as emoções, elas são no nível mais sutil, porém, elas provocam alteração química no nosso corpo, provocam tensões no nosso corpo, modificam o funcionamento das glândulas, dos órgãos. Então, imagina, você está todo contraído por dentro, como é que os órgãos vão funcionar bem, como é que as glândulas vão funcionar bem, até a mesma visão, né? Imagina que tem aqui uma série de nervos e músculos ultrassensíveis na sua visão, e que, quando você carrega tensão emocional, a sua visão ela começa a perder o foco, ela começa a não funcionar tão bem quanto antes, né? Já vi vários relatos de alunos também falando o seguinte: olha, depois que eu trabalhei essa questão emocional XYZ, eu passei a enxergar melhor, minha visão começou a melhorar. Então, até mesmo, né, quando eu fazia workshops, né, em várias cidades, e a pessoa estava lá se auto-aplicando EFT, e aí ela vinha depois perguntar para mim: André, parece que eu estou enxergando melhor, será que é impressão minha? Depois que eu apliquei a técnica, eu disse: não, não é impressão não, é porque liberou alguma coisa que estava gerando aí uma tensão. E aí você pode reduzir o grau do seu óculos, pode até deixar de usar óculos, enfim. Emoção acumulada, não curada, em algum momento vai começar a gerar desconforto físico, que vai gerar, no futuro, doença, né? Doença não é só emoção também, tá? Tem um conjunto aí, a alimentação, as emoções, as toxinas também que a gente está submetido no dia a dia, mas os fatores emocionais, eles têm sim um grande peso na nossa saúde física. E, aliás, também quando a gente se cura emocionalmente de forma profunda e vai limpando, é interessante que vai surgindo o impulso natural de você comer melhor, se alimentar melhor. Porque todo lixo que você carrega emocional é como se ele buscasse também lixo físico, ele quer se alimentar de lixo físico. Então, quanto mais estresse, quanto mais carga do passado, maior a tendência de você buscar alimentos que não são bons para você. E aí, quando você vai se limpando, vai ficando mais tranquila, a ansiedade diminui, vai surgindo um desejo natural de se alimentar até melhor. Então, a emoção, né, a parte emocional tem um grande impacto na saúde, até porque a parte emocional ela tem um poder de fazer você se alimentar, né, de ter desejo de se alimentar melhor ou pior. Bom, então é isso. Deixa aqui embaixo um comentário, dúvida, perguntas, para que eu possa criar mais conteúdos para você. Então é isso, um abraço.